Quando eu saí da faculdade para o primeiro emprego, eu dei conta que eu não estava a viver a vida que eu queria viver. Eu não estava a viver a vida que eu tanto tinha sonhado quando era criança. Eu estava extremamente infeliz a viver apenas para trabalhar e nem sequer era um trabalho que eu gostava. Durante muito tempo, mesmo depois de ter saído desse emprego e ter acabado essa situação, eu culpabilizava fatores externos de eu ter passado por isso. Primeiro, os meus pais, por me terem influenciado a tirar um curso que não se adequava a mim e que eu não gostava. Depois, os meus colegas de trabalho, porque deram-me uma experiência horrível, era um ambiente de trabalho horrível. E depois também cheguei a culpabilizar o hospital no qual eu já nunca mais entrei sequer. E tu deves estar a perguntar, o que é que isso tem a ver com o facto da minha vida estar travada, como dizia no título deste vídeo? Porque tu talvez também te sintas completamente impotente para o rumo que a tua vida está a tomar. Talvez tu também te sintas completamente travada com a necessidade urgente de mudar a tua vida, mas sem saber por onde começar ou sem saber sequer como fazer. Talvez tu sintas que tu não tens controlo nenhum sobre a tua própria vida, sobre as tuas escolhas e nem sequer tens liberdade. O meu nome é Leonor Ribeiro e este é um canal de desenvolvimento pessoal e profissional e neste vídeo vamos falar sobre autorresponsabilidade e de que forma as pessoas que vivem isso na sua vida têm vidas mais felizes e com mais liberdade. Bem, existe um conceito maravilhoso chamado autorresponsabilidade. E se tu não estás familiarizada com este conceito, basicamente o que ele diz é que tu tens que tomar responsabilidade pelos teus resultados, sejam eles bons ou maus. O que eu observo é que é muito fácil para as pessoas, e quando digo pessoas incluo-me também nesse grupo, tomarem responsabilidade sobre os resultados bons. Na verdade, é a melhor coisa do mundo. Quando alguma coisa corre bem e tu podes dizer que tu foste responsável por aquele sucesso, foste responsável por aquele resultado bom. Mas, quando as coisas correm mal, fica muito difícil identificar ou responsabilizar quem é que foi o responsável por aquela situação ter dado errado, por aquele erro, seja na vida ou até no trabalho. Eu já por várias vezes tive contacto com este conceito e eu posso vos dizer, com toda a honestidade, que as vezes em que eu segui e me regi mais pela autorresponsabilidade, que é o que vocês vão aprender aqui neste vídeo, foi o tempo da minha vida em que eu fui mais feliz, tive mais sucessos, colhi mais resultados bons. Pelo contrário, no tempo em que eu não sigo esta regra, não sigo este modo de vida, é o tempo em que eu me sinto mais infeliz, em que eu tenho mais fracassos. Um exemplo disso é, por exemplo, quando eu decidi alugar uma casa no Porto. Eu antes vivia numa casa partilhada e eu tomei a decisão que eu queria um apartamento só para mim. E quando eu tomei a responsabilidade de conseguir isso, após ter tomado essa decisão, foi quando eu consegui obter. Já agora essa história está detalhada num outro vídeo que é sobre alugar uma casa no Porto, se vocês quiserem ver toda essa história por menor. Mas basicamente, eu, ao invés de reclamar de preços das casas estão altos, ou ninguém vai alugar uma casa porque eu não tenho contrato de trabalho, ou o governo não ajuda. Não, eu simplesmente tomei a decisão que queria fazer isso e responsabilizei-me por o conseguir. A grande diferença entre uma pessoa que tem uma mentalidade escassa e pobre de uma pessoa que tem uma mentalidade blindada e rica não é a conta bancária. A conta bancária pode ser, no máximo, uma consequência dessa mentalidade. Não é a condição necessária. A principal condição é, na verdade, a autorresponsabilidade, que é o quê? Tu tomares decisões e te responsabilizares por elas. Repara que eu não estou a falar de culpa. Quando tu tens um problema e procuras por um culpado, procuras identificar um culpado desse teu problema, o teu cérebro está ocupado a achar um culpado para aquele acontecimento ou para aquele problema, ao invés de estar a tomar ação no sentido de o resolver. Se tu pensas, não, este problema é da minha responsabilidade, automaticamente o teu cérebro já assume que tu tens a solução. Tu tens a capacidade de o resolver. Se por outro lado tu pensas, não é da minha responsabilidade que isto tenha acontecido, tu automaticamente vais estar ocupada a procurar por fatores externos, a colocar a culpa em fatores externos e já estás a deitar literalmente para o lixo qualquer hipótese que tu tenhas de resolver. Basicamente estás a dizer ao teu subconsciente que não,
Se fulano é o culpado de determinada coisa, então ele que resolva. Então eu não vou conseguir sequer resolver. Se eu não tenho culpa, se a culpa é dele, ele que resolva. Quando na verdade está no teu interesse, está na tua felicidade resolver aquilo para poderes avançar com a tua vida. Então, se até aqui está muito confuso, pensa na vida que tu desejas ter. Pensa naquela tão sonhada liberdade que tu queres atingir. Poderes trabalhar onde quiseres, naquele teu emprego de sonho, poderes viver onde quiseres, teres o valor na conta bancária que tu quiseres. Quem é que tem a responsabilidade de tornar isso uma realidade? É tua. E tu podes encarar isso como assustador ou como libertador. Tudo depende da autoconfiança que tu tens em ti para alcançar isso. Leonor, mas eu tenho baixa autoconfiança. Como é que eu posso começar a pensar em me responsabilizar sobre tudo o que acontece na minha vida? Ou sobre o meu futuro? Precisamente passando a compreender as tuas decisões e tomando responsabilidade por elas. Porque, como eu digo, as pessoas só buscam os outros para tomarem decisões, só buscam outros conselhos ou seguem até outras formas de pensar quando não têm confiança suficiente nas suas próprias decisões. Consegues perceber como é libertador pensar? Eu tomo responsabilidade sobre as minhas decisões. Se der certo, é absolutamente fantástico, porque eu reforcei a confiança nas minhas próprias decisões. Se der errado, tudo bem. Eu posso procurar uma solução para isto. Consegues perceber como é que é libertador tu te responsabilizares por uma decisão que tenhas tomado? Porque se a decisão der certo, tu reforças a confiança que tu tens em ti. Porque tu tomaste uma decisão acertada, que levou a um bom caminho. Mas por outro lado, se a decisão for errada, se a decisão não for boa, também tens sobre ti o poder de procurar uma solução e resolver, porque no fundo a decisão é tua. É quase que um poder mental, tu sentires que só dependes de ti para progredir na tua vida. E por outro lado, pensa no quão frustrante é tu procurar soluções para problemas que não foram decisões tuas, para caminhos de vida que não foram realmente aquilo que tu querias seguir. Voltando à história inicial, eu culpabilizava os meus pais por ter seguido um curso que eu não queria, quando podia usar essa mesma energia para me responsabilizar, porque no fundo a decisão final foi minha, para me responsabilizar sobre aquela decisão e fazer algo a respeito, fazer algo para mudar. Não fazer algo, pegar numa situação que é má e dizer, mas eu estou nesta situação porque os meus pais me puseram nela. Pensar assim me iria impedir, mais tarde, de eu conseguir sair dela. E isto é o verdadeiro significado de tu te sentires travada. Tu estás travada porque sentes que não está em ti a solução para um problema. Porque tu sentes que não tens responsabilidade sobre ele. Porque tu estás a viver uma vida que não queres, mas não consegues sair, porque nada disso foi uma decisão tua. A partir do momento que eu compreendi que não, foi uma decisão minha, isto é um caminho que é responsabilidade minha, porque trata-se da minha vida, também se abriu todo um espaço, todo um caminho na minha cabeça para resolver o meu problema. A autorresponsabilidade não é sobre ser perfeito ou tomar sempre a decisão certa, mas é te responsabilizares sobre qualquer resultado de uma decisão tua. É seres honesta contigo própria. Isso é libertador, isso não tem preço. Houve um vídeo, eu já não sei bem qual é, para vos estar a dizer, mas sei que eu falei nele. Nisso, em que eu falava que não entendia como é que as pessoas que estavam descontentes com o seu salário, com as suas condições de vida, iam para a rua manifestar. Iam para a rua reclamar com o governo, reclamar com o patrão, reclamar com os outros. E eu, nesse vídeo, disse que realmente eu não entendia porque é que as pessoas tomavam essa atitude. E se tu entendeste até aqui alguma coisa da mensagem deste vídeo, tu vais entender isso. Porque culpar o governo, culpar o patrão, culpar qualquer coisa que seja da tua vida, da tua condição de vida, vai automaticamente deixar à mercê dessas pessoas a tua vida melhorar ou não. Já viram quão frustrante é isso? Já viram quão frustrante tu estares a assumir que outras pessoas têm o poder sobre a tua vida ser melhor ou pior? Uma altura, quando eu estava a estagiar no centro de saúde, uma enfermeira muito querida disse uma coisa que eu nunca mais me vou esquecer. Nós somos os responsáveis pela nossa própria felicidade. Eu, na altura, confesso que não entendi. Não entendi o que é que ela quis dizer com isso. Ou, pelo menos,
não sabia do impacto que isso tinha na nossa mentalidade e na nossa vida. Porque se tu és o principal responsável pela tua felicidade, o alcance dela só depende de ti, de mais ninguém. Tu tornas-te absolutamente invencível. Tu ficas com uma mentalidade inabalável. Ficas com a verdadeira mentalidade antifrágil. E depois, a promoção no emprego, a conta bancária, as viagens, tudo isso vem como resultado e não como condição necessária. Porque muita gente está à espera de ter tudo isso, toda essa listinha de condições para se afirmarem para elas próprias, para mostrarem que são pessoas dignas de valor. Mas tu já tens valor sem nenhuma dessas coisas, e se tu passares a acreditar nisso, se tu passares a viver isso, tudo o resto, os teus desejos, vêm e não o contrário. Repara que se tu te apoiares em coisas voláteis, como o valor da tua conta bancária, para provar o teu valor, no momento em que o dinheiro desaparece, o dinheiro da tua conta bancária desaparece, também desaparece o teu valor. Já viram quão volátil é e quão errado isso é? Tu dependes de um bem material para definir a pessoa que tu és. Se bem que é muito difícil, para não dizer impossível, ter uma conta bancária recheada e uma mentalidade fraca. Por isso é que as pessoas que vivem e têm os resultados dizem, todas dizem, 100% das pessoas dizem, começa pela mentalidade, começa por mudar a tua mentalidade. A mentalidade é a principal barreira ou a principal ajuda para tu conseguires alguma coisa. Eu vou-te contar outra história para provar isso. Essa foi-me contada a mim, e eu estou a contar agora aqui, que foi um professor universitário que contou e que eu nunca mais me esqueci. Isso foi para aí no segundo ano do curso, já vai há uns bons anos. Eu nunca mais me esqueci desta história e volta e meia eu relembro-me dela. Esse professor, enfermeiro, estava a trabalhar numa clínica de hemodiálise. Para quem não sabe, hemodiálise é um procedimento em que eles basicamente filtram o sangue da pessoa, removem as impurezas do sangue para pessoas que os rins não estão a funcionar, porque basicamente o rim tem essa função. Mas isso não é importante para a história. O que é importante é que o procedimento da hemodiálise é um procedimento muito doloroso. Para além da pessoa ter que estar lá ligada àquela máquina, tem que estar lá muitas horas. Não é uma coisa propriamente fácil passar por aquilo. E havia uma senhora que precisava desse procedimento, porque os rins dela não estavam a funcionar direito, mas que se recusava a obtê-lo. Por causa disso, por causa de ser um procedimento doloroso, por causa de não querer estar lá todas as semanas ou a fazer esse tratamento. E toda a gente à volta dessa senhora tentava convencê-la de que ela devia fazer o tratamento. Que se ela não fizesse, morria. Não dá para viver sem aquilo. Era a condição necessária para a sobrevivência dela. A família dela, outros profissionais de saúde, toda a gente a tentar convencê-la que aquilo era bom para ela. E houve um dia que essa senhora teve com o enfermeiro, que é o meu professor, que me contou essa história. E o meu professor disse-lhe, olha, se você fizer o tratamento hoje, começar a fazer o tratamento, e eu vou para a praia no final do turno. E a senhora ficou assim a olhar para ele, cara, sem entender. E depois disse-lhe, olha, mas se você não quiser fazer o tratamento e eu no final do turno vou para a praia também. Acreditam que a senhora começou a fazer os tratamentos a partir daí? Eu nunca mais me esqueci desta história. Reparem, eu observo muito, sendo profissional de saúde, que as pessoas, no geral, mas se calhar não é preciso tu seres profissional de saúde para tu dares conta disso, responsabilizam muito os médicos e os outros profissionais pela sua saúde. Eu ouço muita história de o médico proibiu-me de comer isto. Eu nem lhe vou dizer que comi. Conseguem perceber que a pessoa está a colocar o seu bem mais precioso de todos, que é a sua saúde, numa pessoa externa, numa pessoa que não é ela? Certo, mas eu não tenho os conhecimentos para me curar a mim própria. Eu não sou uma médica. Ok, mas a responsabilidade pela tua saúde é tua. A responsabilidade por procurar bons médicos. Se o atendimento daquele médico, por exemplo, não for bom, procurar outro médico. Seguir o tratamento que o médico recomenda. É tua. Porque o médico vai continuar a viver a vida dele e a trabalhar tal e qual ele trabalha se tu não tiveres sucesso no tratamento. Tal e qual aquele enfermeiro mostrou à senhora que se recusava a fazer o tratamento. Querer fazer tudo sozinho não é a solução. Não é isso que eu estou a tentar passar neste vídeo. Não é isso. O que eu estou a dizer é, se tu tens interesse em ver aquele problema resolvido ou querer ver aquele sonho concretizado, tens que tomar ações no sentido de ou tu fazeres ou procurares alguém que te possa ajudar a conseguir. Tu tens que ser a pessoa que quer mais, não é as outras pessoas. Esperar que as outras pessoas tenham simpatia por ti e te venham ajudar mesmo quando tu não queres. E acreditem, eu podia cobrar por aquilo que eu apresentei aqui neste vídeo, porque é o conceito que mais traz resultado às pessoas, que mais me trouxe resultados a mim, e que eu tenho a certeza que se tu entenderes bem aquilo que eu te quero passar aqui, pode-te trazer uma vida inteira de felicidade. A única coisa que eu te peço é que tu deixes o teu like neste vídeo.
realmente alguma coisa te impactou e que partilhes com alguém que esteja a precisar disto ou um amigo que tu gostes muito. Obrigado por teres ficado até aqui. Um grande beijinho e nós vemo-nos no próximo vídeo. Até à próxima.